Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da palavra de Deus, baseado no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 adiante, sobre o sacrifício de Abraão com seu filho Isaque, que Deus havia pedido o seu filho Isaque em sacrifício a ele. E nós vamos estar meditando nossa palavra e temos uma pequena reflexão desta palavra para o nosso coração. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis 22 para nós estarmos meditando nossa palavra. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albandou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus servos, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo, cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Somente até aqui, meus irmãos. O texto da palavra do Senhor é grande, mas vocês podem estar meditando em casa, onde você estiver, na palavra do Senhor. Eu quero trazer essa reflexão ao nosso coração. Louvado seja Deus, o sacrifício que Deus pede de Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que Deus chama Abraão, Deus chama Abraão, aleluia Jesus, uma chamada tão específica, tão profunda. E após a chamada de Abraão, que ele saísse da sua parentela, da sua terra, e fosse a uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. E resumindo tudo isso, meus irmãos, Deus ele faz a promessa a Abraão, que daria um filho a ele, e que a descendência de Abraão seria numerosa, como a areia do mar e as estrelas do céu. A descendência de Abraão, por meio do filho da promessa, seria uma descendência abençoada. E em meio ao impossível, Deus traz a existência na vida de Abraão, que é o filho, mediante a sua idade, a idade de sua esposa chamada Sara. Mas Deus cumpre a promessa que ele havia feito para Abraão. E a Bíblia vai dizer que depois que Deus faz a promessa a Abraão, ele agora pede como sacrifício o filho que Deus havia prometido para ele. Aquele filho que Deus havia prometido ao coração de Abraão e havia cumprido, a criança já havia nascido, e agora Deus pede a Abraão como sacrifício seu único filho. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Abraão não negou. Abraão, ele aceitou, mesmo com seu coração despedaçado, com seu coração triste,
ele não negou, porque Abraão amava a Deus. Mesmo que ele tivesse 100% do seu amor pelo seu filho, mas Deus era maior. E Abraão, ele aceitou, ele cumpriu pela madrugada, como nós vemos a palavra do Senhor. Abraão vai ao Monte Moriá que Deus havia falado. Ele põe 2 servos dele, pega o menino e vai à direção ao Monte Moriá. Aleluia, Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Deus sempre faz o melhor por nós. Deus sempre, meus irmãos, ele vai provar o seu servo. Abraão agora entra na prova, aquela prova que o próprio Deus estabelece para Abraão. Não porque ele estava em pecado, não porque ele estava em desobediência, não, meus irmãos. Era uma fé provada muito além de certas coisas que vivenciamos nessa vida. Somos provados por muitas coisas, de muita maneira, mas a aprovação que é Deus que prova, para que após a aprovação ele possa aprovar e o nome dele ser glorificado. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Deus ele prega Isaac como sacrifício. E quando Abraão sobe, antes dele subir ao Monte Moriá, ele vai dizer ao moço: fica aqui, que eu e o menino nós vamos subir, e após o sacrifício tornaremos para vós. Abraão sabia que o mesmo Deus que havia feito a promessa a ele era o mesmo Deus que poderia mudar a situação ou ressuscitar Isaac mesmo depois de morto. Porque Abraão não visava, meus irmãos, uma visão curta, mas Abraão sabia do que Deus tinha falado para ele. Se Deus falou que Isaac seria uma grande descendência, como a areia da praia, as estrelas do céu, Abraão sabia que algo Deus tinha para com ele. Ele estava ali vivenciando uma grande provação que se tornaria uma experiência para com Deus. E ele foi confiante, meus irmãos. Eu creio que Abraão subiu confiante em Deus, mesmo com o coração entristecido, despedaçado, mas ele acreditava que mesmo depois de morto, Deus poderia ressuscitar a Isaac. E quando ele chega no Monte Moriá, ele prepara tudo para o sacrifício. Ele leva consigo o fogo, leva consigo o cutelo, leva consigo, meus irmãos, a lenha para o sacrifício. E nós vamos ver que Abraão ele aceitou o desafio e entregou seu filho. Ele levou a lenha, levou o fogo, o cutelo, as 3 ferramentas para o sacrifício. E ele queria também mostrar o melhor para Deus. Abraão estava disposto a cumprir o sacrifício, de dar o seu Isaac para o Senhor. Eu recordo que quando Ana ora pelo filho chamado Samuel, Ana vai fazer um voto a Deus. Ela vai dizer: Senhor, que se o Senhor me dá um filho varão, eu te darei de volta por todos os dias da sua vida. Ana não queria um filho para se exibir, Ana não queria um filho para se mostrar, mas ela queria um filho para devolvê-lo ao Senhor novamente, como forma de gratidão, como forma de vitória, de conquista e gratidão para com Deus. Abraão agora havia recebido a promessa, mas agora estava disposto a devolver para Deus como ele pediu. Aleluia, Jesus, qual é o Isaac que Deus tem pedido para você? Qual é o sacrifício que Deus tem pedido para você fazer para Ele? E você tem achado tão difícil cumprir o sacrifício.
Qual é o Isaac que Deus tem cobrado, tem pedido para você, e você tem achado tão difícil, tão doloroso devolvê-lo para Deus aquilo que Ele entregou para você? E a palavra do Senhor diz que nós temos que sacrificar o melhor da nossa vida para Ele, como sacrifício ao Deus da nossa vida, sacrifício de louvor, sacrifício de amor, de adoração ao seu nome. O que Deus tem nos pedido, será que nós temos feito como Abraão? Mesmo com o coração partido, coração entristecido, será que nós temos feito para com Deus? Aquilo que Ele nos entregou, que Ele está pedindo alguma coisa de nós, nós temos feito um sacrifício para Deus? De coração, com a forma de fé, para que nós possamos ser aprovados por Deus? Nós vamos ver as 3 ferramentas para o sacrifício, que é uma evidência na nossa vida, e que para o sacrifício é importante que nós tenhamos essas 3 ferramentas como evidência na nossa vida que Abraão teve. Nós vamos estar falando do fogo. O fogo, meus irmãos, serve para queimar o sacrifício. Isaac estava carregando uma tocha de fogo acesa para cima do Monte Moriá, para acender o sacrifício. E nós vamos ver que o fogo significa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem como forma de fogo, como a evidência de fogo ardendo dentro de nós, para que nós sejamos o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. E para nós fazermos o melhor para Deus é preciso do fogo do Espírito Santo, que nos faça arder de amor pelo Senhor e a sua igreja. Que então o Espírito Santo não acha nada difícil para Deus, mas sacrifica o seu melhor. Vamos supor o seu melhor Isaac para o Senhor. Nós vamos, meus irmãos, muitas das vezes procurar o Isaac, o melhor. Vamos estar ali, meus irmãos, com o coração aberto para fazermos o sacrifício que Deus pede de nós. E assim nós cumpriremos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E nada para nós é difícil, porque nós amamos ao Senhor. A segunda coisa que nós temos, o cutelo. A Bíblia vai dizer que o cutelo era uma espada pequena encurvada que era usada para sacrificar o cordeiro. E nós vamos ver que Abraão carregava o cutelo. Nós vamos como evidência o cutelo, meus irmãos, que significa a palavra de Deus. Para fazermos o melhor para Deus, nós precisamos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina a sua vontade, aquilo que Ele deseja de nós. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus, meus irmãos, nos leva a cumprir a vontade do Senhor, porque ela é penetrante, ela é viva na nossa vida, ela é eficaz, ela vai à divisão da alma, do espírito, juntas e médula. Ela é apta para discernir o que há em nós, a intenção do coração, como nós nos apresentamos com sacrifício diante de Deus. A palavra de Deus nos sonda. O cutelo nós temos como a palavra de Deus, o escudo da fé. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa, meus irmãos, nós temos a lenha. E a lenha não pode faltar. Porque como que o fogo vai acender se não tem a lenha? E a lenha ela é usada para manter o fogo do sacrifício aceso.
E nós vamos ter como evidência a lenha, meus irmãos, significa uma vida de oração. A oração que mantém acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vemos que muitas pessoas recebem o fogo do Espírito Santo, mas não o abastecem com oração. E acaba que vai apagando a chama espiritualmente do Espírito Santo na sua vida. Nós vemos que muitas pessoas, meus irmãos, têm até o Espírito Santo, mas não mantêm aceso o fogo, porque não tem lenha. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, meus irmãos, nós estarmos refletindo essa palavra. O sacrifício, Abraão pôde chegar em cima daquele monte, preparou o altar, preparou a lenha, preparou o cutelo, o fogo. E nós vemos que quando ele estava ali para cumprir o sacrifício, Deus viu que Abraão não ia negar o sacrifício, porque ele preparou tudo, ele estava dentro daquilo que Deus sabia que ele era capaz de cumprir. A fé de Abraão estava viva para com Deus. O nosso Deus, ele é quem provê todas as coisas na nossa vida. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, que quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, entregando o sacrifício a Deus, o Senhor brada do céu, o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Agora sei que não negaste o teu único filho, o único que tu tens, o único que Deus te deu, tu não negaste ao Senhor. Abraão foi provado e aprovado por Deus. Queridos irmãos, em tempo de adversidade, em tempo de uma batalha tão grande espiritual que todos os dias nós estamos vivendo, nós olhamos para a situação, nós estamos em falha com Deus. Como é que nós temos apresentado o nosso sacrifício diante do Senhor? Será que o fogo está aceso? Será que a palavra de Deus ainda está em nós? Será que nós temos uma vida de oração constante para com Deus? Por que, meus irmãos, que nós estamos achando tão difícil ceder o sacrifício para o Senhor? Sacrifício da oração, do jejum, da obediência, do chamado, do ministério que Deus tem na nossa vida. O Isaac que Deus tem te pedido, você tem guardado, você tem reservado, tem escondido e não tem oferecido de volta ao Senhor. Será que nós temos cumprido nossos votos para com Deus? Será que nós estamos, meus irmãos, realmente agradado ao coração do nosso Deus, assim como Abraão agradou ao coração do Senhor, a ponto dele chamar Abraão justificado pela fé? Abraão foi justificado mediante a fé pelo sacrifício que ele estava pronto a oferecer ao nosso Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus tem pedido uma campanha de jejum, propósito, como um sacrifício que nós tiramos para Ele, ceder a Ele o nosso corpo, a nossa alma. E nós temos achado tão difícil. Deus tem pedido para nós uma vida de santidade, de obediência. E nós temos achado tão difícil cumprir o sacrifício. Mas nós vemos que Abraão provou seu amor e o seu sacrifício melhor para Deus. E nós vemos, meus irmãos, que Abraão foi mais abençoado por Deus. Depois dessa prova, ele experimentou a provisão do Senhor, a bênção para a sua família, e que através dele muitas famílias, todas as famílias da terra têm acompanhado essas bênçãos, mediante a obediência e a fé de Abraão. E que queremos dizer, meus irmãos, é que nós temos que dar o melhor para Deus.
A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Enquanto as histórias que nós temos meditado que o Senhor Deus se fez para a gente. Então, meus irmãos, dê o melhor do seu tempo, seja fiel nos seus dízimos, nas ofertas. Não deixe Deus para o segundo plano da sua vida. Faça o melhor para Ele, oferte sua alegria, seu Isaac, para o Senhor, que Ele dará ainda muito mais alegria e o prazer na sua vida, porque Ele restitui a quem pede e provê a quem sacrifica. Nós temos que verdadeiramente estar dentro desta palavra. Eu convido vocês para orarmos neste momento, que esta reflexão desta palavra possa entrar no seu coração e trazer um raciocínio, um despertamento de Deus para a nossa vida. Eu quero orar por você, que Deus abençoe pela sua presença, pela sua companhia nesse canal Jesus é a Solução, e que o Senhor possa nos conceder muito mais o conhecimento da palavra dele. Coloque a mão no seu coração, aonde você desejar, e vamos orar ao nosso Deus. Grandíssimo Deus e maravilhoso eterno Pai, Deus de santidade, Deus de glória, Deus de poder, nos ajuda, meu Pai, neste momento a compreendermos a Sua palavra. Assim como Abraão, Senhor, aleluia, Jesus, ele aceitou cumprir o sacrifício que o Senhor havia pedido a ele. Nos ajuda a cumprir, Senhor, o sacrifício que o Senhor tem pedido de nós. Ajuda essa irmã que ora, ajuda esse irmão, ajuda essa pessoa que ouve essa mensagem. Ajuda, meu Deus, as famílias, ajuda cada um de nós, meu Pai, a cumprirmos o sacrifício de louvor, que engrandece o seu nome, exalta e glorifica o seu poder, a sua glória. Cumpre em nós, meu Deus, o seu querer, a sua vontade. Levanta-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalecidos e renovados. Nos ajuda a obedecer ao Senhor, nos ajuda, meu Pai, a termos uma fé plenamente confiante no Senhor. Não permita que a nossa fé seja, Senhor, abalada, mas que tenhamos uma fé viva e eficaz no Senhor, porque o Senhor é aquele que promete e cumpre, é aquele que é fiel para com cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, pela vida dos nossos irmãos ouvintes, pela vida daqueles que têm, Senhor, compartilhado conosco no canal Jesus a Solução. Alcançai-os todos nessa hora e que o Senhor possa derramar de uma bênção abundante, de uma bênção, Senhor, grande sobre a vida deles. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Senhor, em nome do Senhor. Confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês pela vossa companhia. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deixe lá, meus irmãos, o seu comentário, se inscreva no canal e aperte lá o seu joinha para compartilhar esta palavra do Senhor. Eu agradeço a presença de todos vocês, um abraço da nossa irmã Marceline e a paz de Cristo, nosso Senhor Jesus.